Eu gostaria de, nessa manhã, trazer uma mensagem sobre um encontro verdadeiro que um homem teve com Deus. E gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, onde tem uma história que é marcante, é muito marcante. Um homem que teve sua história e sua identidade mudada com um encontro marcante. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o vão de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Diga-se, tudo o que tinha. Jacó, está falando agora de Jacó, certo? Porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais Jacó, o teu nome, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Em outras versões, e a minha vida foi poupada. Este, é um dos episódios que marcaram a vida de um homem. Um homem que teve a sua história marcada com uma identidade. Uma identidade que não pertencia a ele, mas que foi colocada desde pequeno. Naquele tempo, hoje também, mas muito menos do que nesse tempo do Antigo Testamento e do Novo, o nome ele tinha um significado profundo, porque ele iria apontar para o propósito que essa pessoa cujo nome estava sendo estabelecido no seu nascimento, ele teria. Entende? Eu me lembro que meus pais me comentaram, em algum tempo, quando eu era adolescente, que eles pensavam colocar outro nome, mas quando eles entenderam o chamado desse homem que está na Bíblia, qual o meu nome foi inspirado, que é Estevão, ou Estevão, eles pensaram justamente porque eu iria ser proclamador. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E quem sabe, Não sei. Mas eu estou aqui disposto também a entregar a minha vida por Cristo. Nada disso também me apega a este mundo. Mas Jacó, ele foi colocado no mundo, esse nome, foi colocado nele, porque esse nome significa suplantador ou aquele que ocupa o lugar do outro. E isso marcou a sua vida. E se vocês lembram a história, ele se fez passar pelo seu irmão Esaú,
Mas antes disso, ele trocou a primogenitura, Esaú trocou a primogenitura dele com Jacó por conta de um prato de lentilhas. Isso ainda o fez mais forte ter esse nome plantado no seu coração, como suplantador, como aquele que ocupa o lugar do outro. Eu acredito que todos aqui conhecem essa história, ou pelo menos a maioria. E justamente por causa desse fato, ele cresce com essa identidade. Ele ocupou o lugar de outro. O lugar de quem? Do seu irmão. Ele ocupou o lugar do seu irmão. Não sei se você entende, mas ou já leu e sabe disso. Jacó, ele sai agarrado no tempo do nascimento do calcanhar de Esaú. É tanto que até no ventre eles brigavam. E eu gostaria de, nessa manhã, poder extrair algumas lições da vida de Jacó e como Deus muda a história do ser humano, como Deus mudou a história de Jacó e como Deus pode mudar a nossa história hoje ainda, se você assim o desejar. Basta apenas uma decisão. Basta apenas uma decisão da sua vida. Primeiro, quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, Ele muda nosso nome, a nossa identidade. Como vimos anteriormente, o nome de Jacó significava suplantador, ou aquele que engana ou toma o lugar do outro, perdão. Foi esse mesmo Jacó que enganou seu irmão, trocando a primogenitura por um prato de lentilhas, que se fez passar pelo seu irmão, que não era. Então ele suplantou, ele enganou, tomou a identidade do outro. Mas nesse encontro que nós vimos, no verso 24, diz assim: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. Que homem era esse? Que homem era esse que lutava com ele? Na verdade, não era um homem comum, não era uma pessoa de carne e osso, era um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, na verdade, quando nós vemos na Bíblia, na sua Bíblia, que tem anjo do Senhor com a primeira letra maiúscula, anjo, ele se refere que é o próprio Deus. E ele lutou com Deus. E ele teve esse encontro com Deus. E você vai ver aí então, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até a alva, subiu, verso 25. E vendo este, ou seja, o anjo, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e a deslocou. A juntura da coxa de Jacó lutando com ele. Verso 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó estava lá, firme no seu propósito. Ele estava dizendo: olha, eu quero verdadeiramente ser tocado por ti. Eu não quero mais do que receber a tua bênção. Eu preciso desse encontro. Eu preciso dessa transformação. Eu não sei se você entende, mas você está aqui nessa manhã. Você veio aqui nessa manhã porque você e eu precisamos de uma transformação diária. Nós precisamos de uma vida com Deus diária. Nós precisamos de entender a voz de Deus diariamente. Não basta apenas no domingo. No domingo estamos aqui reunidos, sim, é muito bom. Ouvimos a palavra, louvamos ao Senhor, estamos em comunhão juntos. Mas de segunda a sábado, como está a nossa vida? A nossa vida verdadeiramente está tendo um encontro com Deus nesses dias? Ou apenas deixamos para domingo? É muito cômodo nós vivermos uma vida apenas de domingo, ou de cristão, ou de crente domingueiro. Não é isso que Deus tem para nós? Nós temos falado aqui
todos os cultos, todos os domingos, todas as quartas, que nós precisamos de transformação, que nós precisamos de Cristo, que nós precisamos de uma vida transformada por Deus. Mas para isso nós precisamos o quê? Ouvir a voz de Deus. E como vamos ouvir a voz de Deus? Não é precisamente lutando como Jacó lutou com ele, mas é na sua palavra, é em oração, é buscando a face de Deus. E é nesse episódio, então, verso 27, por favor, Márcio, que o anjo do Senhor, que Deus começa a instigar agora. E ele diz assim: qual é teu nome? Ele responde: meu nome é Jacó. Deus está hoje perguntando a você nessa manhã: qual é teu nome? Jacó respondeu o nome dele. Mas entenda, Jacó, ele não apenas disse esse nome que tem 4 letras. Ele estava dizendo: Senhor, a minha identidade é de suplantador. A minha identidade é de enganar o outro para tomar o lugar do outro. A minha identidade é essa. E Jesus está perguntando nessa manhã: qual é a tua identidade? Eu posso dizer: Senhor, a minha identidade é que sou um mentiroso. A minha identidade é que eu roubo. A minha identidade é que eu traio minha esposa. A minha identidade é essa. Mas essa é a resposta que Deus quer ouvir da sua boca, porque Ele quer verdadeira resposta. Ele não quer que você diga: ah, Senhor, eu sou um pecador redimido porque estou no domingo na igreja Ágape, no domingo dia 28 de setembro. Ele quer um coração sincero e que você diga: eu sou fulano de tal, um pecador, um miserável que precisa do Senhor. Quando Jacó, ele disse esse nome que significava tudo isso. Verso 28. Então Deus diz assim: não se chamará mais enganador. Não se chamará mais suplantador. Você não se chamará mais aquele que toma o lugar do outro ou quer ocupar o lugar do outro. Mas agora, seu nome se chamará Israel. E sabe o que significa Israel? É aquele que luta com Deus. E eu quero falar para você nessa manhã. Deus, Ele quer dizer para a sua vida, para o seu coração nesta manhã: o seu nome não é mais pecador. O seu nome não é mais mentiroso. O seu nome não é mais beberrão. O seu nome não é mais prostituto. O seu nome não é mais aquilo que o mundo talvez disse a você, ou você todos os dias escuta. O seu nome é filho, filha do Deus vivo. O seu nome foi trocado desde o momento em que você entende que precisa de ter esse encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, nosso nome muda, nossa identidade muda e, por consequência, nosso futuro muda. Nosso futuro vai mudar, amados, quando nós nos encontramos face a face com Deus. A pergunta é: você tem tido um encontro real com Deus? Ou está aqui apenas esquentando o banco, a cadeira, para ser mais exato? Deus não quer que você venha aqui apenas para ser um religioso. Deus não quer que você venha aqui porque, olha, passei a semana pecando, vou à igreja com remorso, para ver se ajeita alguma coisa. E dou mais 5 passinhos no rumo à minha direção ao céu. Não existe isso. Ou você está indo rumo aos céus, ou você está indo rumo ao inferno. Só há 2 lugares, só há 2 caminhos. Pregamos a semana passada. Ia falar em português, em espanhol. Ancha, como é em espanhol. Larga, obrigado.
Larga é a porta que conduz à perdição, mas é estreita a porta que conduz à salvação. Por que é tão larga? Porque é fácil, porque é melhor, é um atalho que nos leva para a satisfação da nossa carne. E isso é fácil. Difícil é você matar a sua carne todos os dias. Difícil é você olhar para alguém do sexo oposto e, mesmo sentindo algum desejo, você dizer não, porque eu sou casado, eu sou casada e isso não vem de Deus. E olhar para o outro lado e dizer, por mais que essa pessoa mexeu com minhas emoções, mas eu sirvo ao Senhor. Vocês acham que a mulher de Potifar era feia? Certamente não. José era um moço bonito. Mas ele fez o quê? Ele correu. As tentações vão vir. É o que Jesus falou. Vimos isso no Sermão da Montanha que já concluímos na semana passada. A série de mensagens. A questão não está... Muitas vezes a gente disse, não, eu só vou pecar no ato. Não. Jesus, ele eleva o nível e diz assim, se você, na sua mente, desejou aquela mulher, ou se você, na sua mente, desejou aquele homem, já pecou. É a mesma coisa se você tivesse cometido o ato. É a mesma coisa. Todos os dias a gente tem que lutar contra isso, porque a nossa carne quer se revelar. A nossa carne quer surgir. E é uma luta constante. Uma luta que a gente trava diariamente. Alguns têm uma fraqueza mais na área sexual, outros na área financeira, outros em outras áreas. Mas nós precisamos entender, são essas fraquezas que nós precisamos agora dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não quero depender de mim, porque quando a gente acha que é forte, a gente, com perdão da palavra, a gente se lasca. Quando a gente vai entrar num ambiente e diz assim, não, eu sou forte, mas você conhece sua área frágil, a gente acaba se arrebentando. Não tem outra, porque nós somos carne, nós somos falhos. E aí vem Deus para mudar essa realidade e dizer, olhe, a partir de agora, Diego, o seu nome não é mais esse. O seu nome a partir de agora é valente do Senhor. A partir de agora, Victor, você não tem mais um nome, eu acho que as pessoas conheciam você desde pequeno. A partir de agora você é filho, herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo. O mundo nos conhece por muitas coisas e o mundo quer nos apontar e dizer assim, mas Renato? Não, Renato eu conheço desde pequeno. Lá naquelas ruas de Lisboa. Mas você não conhece o novo Renato, que agora se chama Vitorioso do Senhor. Ah, mas olha, Laís, lá naquelas ruas de Minas Gerais, não é mais a mesma Laís, agora é Laís do Senhor, princesa do Senhor. Mas Gleice, lá no sul do Brasil, agora Gleice é a menina dos olhos de Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, Ele muda a nossa realidade, Ele muda a nossa identidade, mas também Ele muda nosso futuro. Porque todos nós, antes estávamos com um futuro já tracejado para o inferno. Mas quando tivemos um encontro com Deus, Ele nos transportou. Disse assim, você não, Júnior. Você agora tem um outro destino. Outrora era o inferno, mas hoje é o reino dos céus. E glória a Deus por isso. Segundo ponto, quando nós temos um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, nós ficamos marcados. Verso 25, nós vimos aí que quando Jacó estava com
com o anjo ou com Deus, ele, então, vendo que não prevalecia o anjo do Senhor, ele via, olha, esse rapaz está me dando trabalho. Não quer largar, não quer largar. Como seria bom, amados, a gente viver nossos dias da semana, de segunda a sábado, não querer largar a presença de Deus. Mas a gente larga, por tantas distrações que tem o mundo. Por querer, muitas vezes, ficar rico. É por isso que Deus não disse que ser rico é pecado. Mas Ele disse, porque muitos querem ficar ricos, desviam o seu olhar do autor e consumador da sua fé e se distraem com esse mundo. E querem fazer o quê? Trabalhe mais. Não, eu quero ficar rico, vou trabalhar mais. Ah, coitado, em Portugal ficar rico. Oh, Jesus. Agora, se Deus ele tiver esse propósito para a sua vida, você pode estar no pior lugar do mundo, que você vai virar rico. Mas isso tem que ser propósito de Deus e não seu. Por isso a gente precisa entender, eu preciso me agarrar com Deus todos os dias. Senhor, não me abandones. Moisés nos ensina isso quando Deus estava já não aguentava mais o povo de Israel. Ele disse, olha, esse povo é de dura serviço, não aguentou 40 dias, já construiu um bezerro de ouro para adorar. Olha, te vira aí com teu povo, Moisés. Eu não quero mais. Vou te mandar aí uma nuvem, vou te mandar aí a coluna de fogo, mas eu não vou. O que Moisés disse assim, Senhor, se tu não fores conosco, eu não irei. Quantas vezes na semana você e eu falamos, Senhor, se tu não fores comigo, eu não vou. Falava com alguém, olha, cada vez que você for fazer qualquer coisa, desde a mais mínima que for, peça autorização ao seu Senhor, peça autorização ao seu dono, porque você não é dono do seu nariz, você é filho de Deus, você é servo do Senhor, serva do Senhor. Falava para mim, me lembrava essa semana, ou a semana passada, não me lembro, de uma palavra que meu pastor me ensinou no Brasil. Ele disse assim, cada vez que você for fazer um procedimento cirúrgico, até pode ser estético, pergunte a Deus se é da vontade dele. Pergunte a Deus. Amados, estamos numa geração que quer resultados assim, ó. Eu quero logo. E assim muitas vezes fazemos com Deus. Senhor, eu quero aquela bênção. Obrigado, tchau. Senhor, me dá o carro. Obrigado, tchau. Senhor, me dá aquele trabalho. Obrigado, tchau. Se você não chega, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero estar contigo. Quando foi a última vez que você buscou a presença de Deus pelo prazer de estar com Ele? Pela alegria de ouvir a sua voz? Pelo privilégio de entender que nós temos um Pai? A gente apenas se conecta com Deus para pedir, para pedir, para pedir. Isso não é errado, você pode pedir. Mas antes de pedir, agradeça. Antes de pedir, busque. Antes de pedir, se coloque diante do Senhor. E diga, Pai, como é bom estar na tua presença. Como é bom poder ouvir a tua voz. Eu não quero te largar. Eu não quero deixar essa comunhão. Porque melhor é estar na tua presença do que todas as riquezas deste mundo.
Porque de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta tantos bens se não tivermos o Senhor? De que adianta? Me diga. De que adianta aquele que tem tantos milhões de euros na conta, mas tem uma enfermidade? De que adianta aquele que tem milhões em bens materiais, mas não tem Deus no seu casamento? De que adianta pessoas que têm empresas de tecnologia e ganham muito dinheiro, mas os seus filhos estão perdidos nas drogas? De que adianta? Para que corremos tanto? Porque queremos ganhar e ganhar e ganhar. E ganhamos tudo que é material, mas nos custa aquilo que é espiritual e o que é primordial. E deixe-me dizer uma coisa a você, meu amado, minha amada. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Você pode ganhar milhares e milhares de euros, mas se você não viver em paz com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família, você vai viver uma vida de tormento. E de que adianta você ter a sua conta bancária cheia de euros e não ter paz? Isso não é vida. Eu prefiro viver numa casa simples, mas com paz no coração, tendo o necessário. Tendo aquilo que é básico, podendo ajudar os outros. Deus, Ele quer dizer, olha meu filho, quando você se encontra comigo, você é tocado, você nunca mais é o mesmo. Jacó teve esse encontro, e o que aconteceu? Ele deu um toque na coxa de Jacó. Imagino que depois de toda essa jornada, Jacó voltando para casa, como muitas vezes a gente volta da jornada de trabalho, né, Isaac? E Jacó, então, voltou também assim, porque Deus nos marca. Quando Deus pega a gente, Ele marca a sua vida, Ele marca a nossa vida. Agora, essa marca, ela não é para dizer, ai, vai o coitado, ai, vai coitada. Não, essa marca é para dizer, eu tive um encontro com Deus e fui mudado, fui marcado para sempre. É impossível alguém estar face a face com Deus e não mudar. Terceiro, quando temos um encontro verdadeiro com Deus, até o lugar onde estamos é marcado, é mudado. Veja aí no verso 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar, juntos? Vamos de novo, 2, 3. Peniel. Sabe o que significa Peniel? Vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Até o lugar onde nós estamos, quando Deus nos toca, quando Deus nos marca, é mudado. Quando temos um encontro real com Deus. Me diga se a sua família, a sua casa não muda quando você recebe a Cristo no seu coração. Muda. Muda tudo. Aquele lugar onde só havia brigas, agora há o quê? Harmonia, paz. Aquele lugar onde só existia palavras negativas, agora há palavras de bênção. Porque muda o ambiente.
Talvez aquele lugar que Jacó teve o encontro com Deus tinha sido conhecido por outro nome antes. Mas a partir daquele momento, Jacó disse assim: esse lugar não será mais conhecido como anteriormente conhecia o povo. Agora o lugar se chama Peniel, porque eu vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. É por isso que eu declaro: Valença outrora talvez foi conhecida como uma cidade que as pessoas faziam e montavam negócios e nada dava certo. Mas eu quero dizer, Valença é uma cidade próspera. Sabe por que eu vejo Valença como uma cidade próspera? Valença tem 10 igrejas evangélicas. E se cada igreja evangélica que tiver em Valência, eu creio e oro por isso, pregar a palavra verdadeira, não tem como essa cidade ser a mesma. Por isso, vamos para a Coura, que não tem nenhuma, para começar a instituir o reino naquele lugar. Por isso, vamos para Porrinho, onde tem uma ou duas ainda, porque nós precisamos estabelecer o reino de Deus. E como vamos estabelecer o reino de Deus se ainda vivemos uma vida sem ter um encontro real com Deus? Nós precisamos ter esse encontro. Quarto, para finalizar, quando temos um encontro verdadeiro com Deus, Ele nos abençoa. Verso 29, parte B. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? O anjo não queria falar o nome e não poderia falar o nome. Mas o anjo lhe deu outra coisa melhor. O que o anjo de Deus fez? E o abençoou ali. Porque a bênção de Deus está quando nós procuramos Ele de todo o coração. Quando você procura Deus de todo o coração, depois de perseverar, porque Jacó perseverou, Jacó segurou o anjo, como diz a música, né? Quem conhece essa música? Conhecidíssima, né? Mas no âmbito das igrejas pentecostais, logicamente, mas é conhecida. E Jacó segurou o anjo e o agarrou e disse: olha, até o Senhor não me abençoar, eu não vou largar. Quantas vezes a gente entra na presença do Senhor e diz: Pai, até o Senhor não falar aquilo que o Senhor tem para mim, a sua vontade para mim, eu não vou parar de buscar a tua face. Olha como seria lindo uma igreja que se coloca diante da presença do Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui na tua presença sem correria. Tenho todo o tempo necessário para ouvir a tua voz. Só que a gente já entra assim na presença: eita, agora meio-dia, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Não, é rápido. Sou eu? E o tempo passa tão rápido, amado. Olha que eu acordo cedo. Quando eu termino minha caminhada e chego em casa, é 7:30 da manhã. É na minha caminhada que eu aproveito para orar, para buscar a Deus, para ouvir a voz de Deus. E aí, quando chego, até preparar o café, até tomar um banho e estar pronto, já deu 9. Eita, 9:30 tem que abrir o café. É correria. Mas se eu não entender que eu preciso desse tempo, nunca vou fazer. E sempre vou estar assim. E eu olho para meu filho, né, Jonathan, que agora em março casa. E eu vejo todo dia ele de manhã, antes de ir para a fábrica, mandando um recadinho para a noiva. Ah, digo, é bom demais essa época. Deixa passar aí alguns anos. Né? Depois melhora. Pela fé, em nome de Jesus. Mas naturalmente a gente vai deixando esses hábitos.
E não é diferente no âmbito espiritual. Quando a gente se converte, a gente quer andar com um caderno para anotar as pregações, para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Vai passando o tempo, vai esquecendo, até dorme no culto. Por quê? Vai passando, passou o amor, passou o encanto. Deus quer que, em primeiro lugar, nós busquemos a sua face. Queremos o inverso. Falávamos isso, acho que Júnior falou isso no domingo passado. Queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Queremos receber tudo, mas não queremos buscar a face de Deus. E a gente quer respostas, né? Eu quero respostas, Senhor. Vou dizer, viu? A gente é muito ousado, porque se eu fosse Deus, disse, tua resposta está aí, tchau. É. Se eu fosse Deus, olhe, graças a Deus, Senhor, pela tua misericórdia, porque até eu mesmo, eu me eliminaria daqui. Porque muitas vezes a gente só busca Deus para barganhar, para pedir, em troca com alguma coisa. E ainda temos coragem. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou te servir no louvor. Que corajoso, viu? Em vez de dizer, Senhor, eu quero te servir no louvor. Ana disse, Senhor, o filho que o Senhor me dê, se o Senhor me der um filho, será consagrado para o Senhor. Antes dela ter, ela consagrou ao Senhor. Mas a gente já quer logo a bênção e depois da bênção, aí sim, vou fazer aquilo. Coitados. Busque primeiro Deus. Busque primeiro a presença. A bênção vai chegar, se Ele quiser. Aliás, vou reformular a frase. A bênção já foi liberada. Porque é o momento que você acorda, já tem uma bênção liberada sobre a sua vida. Você e eu temos bônus todos os dias, porque a misericórdia do Senhor se renovou cada manhã. Graças a Deus, olha. Ontem se renovou 4,7, né? Mas estou me sentindo como se tivesse 27. Oh, glória a Deus. Claro que de vez em quando tem uma dorzinha aqui, outra aí, mas isso vai passando. Mas veja bem, Deus, Ele quer o nosso coração. A gente se engana quando diz, Deus quer meu serviço. Seu serviço é importante na casa de Deus. Mas mais importante do que o seu serviço é o seu coração, é o meu coração. É por isso que a palavra fala várias vezes. Guarda o coração. Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. O nosso coração é enganoso. A gente se engana. Mas Deus jamais engana. Ele nunca mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala a sua palavra, ela se cumpre. Quando temos um encontro verdadeiro com Deus, recebemos a sua bênção. Mas ela vem decorrente de um processo de obediência, de mudança e de restauração. Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus se eu não tiver uma vida de obediência, uma vida transformada e uma vida que realmente possa ser a cada dia oferecida a Deus. Paulo ele diz assim, olha, o nosso culto racional, ele não é holocausto, ele não é sacrifício, ele é uma mente transformada todos os dias. Todos os dias precisamos transformar a nossa mente para que a nossa vida possa estar verdadeiramente rendida ao Senhor. Eu não sei se nessa manhã tem alguém que jamais teve um encontro real com Deus.
Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Talvez você está aqui e não teve um encontro real. Há muitos que estão na igreja, mas são apenas convencidos e não convertidos. Mas isso não lhe tira o mérito, porque hoje Deus está dando oportunidade. Deus quer que você verdadeiramente tenha um encontro com Ele. Eu digo sempre, não adianta você ter a carteirinha, nem temos carteirinha aqui, mas algumas igrejas têm, de membro de igreja, porque isso não salva. Igreja Batista não salva. Pastor, pior ainda. Se brincar, o pastor te leva para o caminho mau. O único caminho que é a verdade e a vida que salva chama-se Jesus Cristo. E hoje as portas da graça estão abertas para você. Mas há uma decisão. E essa decisão eu não posso tomar por você. Nem mesmo o próprio Deus pode tomar por você, nem Jesus. É tanto que em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta aí, bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, então aí eu entro. Mas precisa de uma decisão, precisa de atitude, precisa de querer. Então nessa manhã, eu quero perguntar se alguém aqui não teve um encontro genuíno com Deus. E hoje você quer, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você verdadeiramente entregar sua vida a Cristo. Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui está. Porque o Senhor tem, Pai, propósitos tremendos e eternos para a vida dos teus filhos. Te peço por cada coração, por cada família, que o Senhor possa, Pai, ministrar nesta manhã a cada vida que está aqui, segundo o teu querer. Quero, Pai, como pastor desta igreja, pedir perdão, porque muitas vezes nós temos negligenciado na busca da tua presença. Temos tido tempo para tantas outras coisas, mas quando se trata de buscar a tua face, o fazemos de maneira leviana, na correria. Que possamos, Pai, disciplinar a nossa busca, a tua presença. Que possamos entender que sem a tua presença não somos nada. Que possamos reconhecer que sem ti estamos perdidos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Nos ajuda, nos capacita, nos traz, Pai, e nos dá um coração dependente, que busque a tua face e que entenda que em ti nós já somos mais do que vencedores e somos abençoados pelo Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja local e com toda a igreja que está espalhada na face da terra. E a tua igreja diz: Amém.